Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre frações no expoente, números fracionados no expoente. Se bem que qualquer número é uma fração no expoente. Se a gente pensar assim, por exemplo, eu levar 3 ao quadrado, o expoente é 2. Mas 2, qualquer 2 que você vê, pode ser interpretado como 2 sobre 1. Então, é uma fração. Logo, esse 2 é um expoente fracionado. Então, mas a gente não consegue partir de muita explicação daí, né? Então a gente precisa entender o que é. Na verdade, não exatamente quando é uma fração, mas quando são denominadores no expoente, quando esses denominadores são diferentes de 1. 2 sobre 1, legal, dá para a gente entender de boa. Agora, quando é, por exemplo, 2 sobre 3, aí é diferente, né? Então, a gente precisa primeiro entender, não exatamente, né, revisando, a gente precisa entender não exatamente o que é a fração em si. A gente tem, por exemplo, 3 sobre 2. 3 sobre 2 pode ser decomposto em uma multiplicação de um número inteiro por um número recíproco, né? Pelo recíproco de algum número. Então, seria essa a decomposição. 3 vezes 1 sobre 2, ou 3 vezes meio. Multiplicar por meio é igual a dividir por 2, certo? Então, aí a gente vai colocar esses números então agora no expoente de 5. Se a gente põe 3 no expoente de 5, não vai dar problema nenhum. A gente vai colocar ali o 3, a gente vai fazer a conta, vai dar 125, tudo numa boa. O problema surge mesmo quando a gente coloca 1 sobre 2 no expoente. O que é isso, né? A galera já não entende, já é desde aí que a galera começa a não entender. Certo, então vamos lá. Vamos começar avaliando as potências de 5, até a gente chegar no 1 sobre 2. As potências de 5, então, já começamos percebendo que 5 e 25, a distância entre eles é de 20. A distância entre 25 e de 125 é de 100. A distância de 125 a 625 é 500 e assim por diante, né? Temos aqui a primeira potência, a segunda potência, a terceira potência, a quarta potência e quinta potência. Tá? Já dá para analisar legal até a partir daí. Cada número, lembrando, a gente vai obtendo multiplicando 5, multiplicando o anterior por 5. Então 5 vezes 5 dá 25, vezes 5 dá 125, vezes 5 dá 625, 625 vezes 5 dá 3.125. Certo? Então, tudo certo até aí, né? Ok. E agora eu quero começar a falar aqui sobre eu dar um passo maior. Eu, em vez de ir de 5 para 25, eu vou de 5 direto para 125. Eu vou pular um número. Eu vou dar um passo duplo. Então, como é que a gente conseguiria... Se eu tenho que pegar vezes 5 para dar o passo anterior, ó. Se eu faço vezes 5 para dar o passo, né, para dar o passo entre cada número, como é que eu faria para dar um passo duplo aí? Se eu tenho que fazer vezes 5, como é que eu daria para dar um passo duplo? Eu teria que fazer vezes 5, vezes 5, certo? Então, vezes 5 vezes 5. Você pode interpretar dessa forma. Vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. Então, eu teria que juntar esses dois números. E eu ia obter esse 5 vezes 5, que é 5 ao quadrado, que nada mais é do que 25. Então, eu tenho que elevar ao quadrado para dar um passo duplo, certo? E da mesma forma, se eu quiser dar um passo ainda maior, pegando 2 25, pegando dois passos duplos, ou um passo quádruplo, por assim dizer, eu teria que dar esse passo ainda maior. Então, eu teria que simplesmente juntar esses dois números mesmo e obter eles ao quadrado. E assim obter 625. Então eu tenho que multiplicar 5 por 625. Esse é o passo quádruplo, para chegar até 3.125. Rapidamente a gente já começa a perceber o padrão aqui. Então a gente sempre pega uma potência e a gente dobra o expoente para ir fazendo esses passos duplos, aumenta aí
E sempre que a gente duplica o passo, a gente tem que duplicar o expoente, certo? Então, se a gente fosse fazer um caminho de volta, por exemplo, a gente tira a raiz. Ó, eu vou até voltar para a gente ver direito. A gente tinha 625. Como é que eu faria, então, se eu tenho o passo quádruplo e eu quero descer para o duplo? Eu quero descer diminuir para o duplo. Voltar, né? Eu tenho que fazer o que com 625? Bom, se eu tinha que elevar ao quadrado para chegar lá, então eu tenho que tirar a raiz quadrada para voltar. Então eu tiro a raiz quadrada de 625, que é 25. Então eu tiro a raiz quadrada para obter o passo, um passo na metade, um passo no meio ali, né? Aí eu tiro a raiz quadrada de 25 para obter o passo médio, o passo meio ali entre cada elemento. E agora que está o negócio, agora que você precisa enxergar o que vai acontecer. Se eu quero um número que está entre cada um destes, entre cada um dos números aí, alguma coisa, por exemplo, que número eu vou multiplicar para dar 5? Eu vou multiplicar 5, vai dar um certo número aí no meio. Vai ser algum número, né? Antes era 25. Eu vou pegar aqui na calculadora para a gente já começar a usar ela, mexer nela. Voltando. Eu vou pegar aqui a calculadora. E vamos entender o que eu quis dizer até agora. Então, ó, vamos voltar. Aqui a gente tinha 5 entre cada um para a gente poder ir dando passos unitários. Certo? Então, eu vou multiplicar 5, eu vou pegar 5, eu vou fazer 5, aí eu faço 5 vezes 5. Opa, vezes 5, para dar 25. E vezes 5 para dar 125. Vezes 5 para dar 625. Vezes 5 para dar 3.125. Certo? Aí eu pergunto, que número eu faria para ir de 5 até direto para o 125? Eu faria, então, um passo duplo. Então eu tenho que multiplicar 5 vezes 5, 5 vezes 5, para saber, 5 vezes 5, então 25. É o tanto que eu tenho que multiplicar. Então esse é o tanto que eu tenho que multiplicar, 25. Então eu vou pegar 5 e agora eu vou dar passos duplos. Então 5 vezes 25. Aí eu vou do 5 direto para o 125. E eu faço isso de novo, do 125 para ir direto para o 3.125. Multiplicando por 25. Certo? Então tá. A partir daí, a gente pode começar a falar, aí dá o passo quádruplo, né? O passo quádruplo eu teria que fazer o passo que vai do 5 direto para o 3.125, seria então 25 ao quadrado, né? 625. Então, 625, esse é o número. Então, eu vou pegar 5 vezes 625 para dar 3.125. Então, eu fui de 5 direto para 3.125, multiplicando por 25 ao quadrado. Então, eu pego o passo anterior e eu faço o quadrado dele para obter o passo duplo. Então, e se eu quero um passo e eu faço um passo e eu quero a metade desse passo? Eu faria o inverso. Então. Então, se eu faço o inverso disso, qual que é o inverso de tirar a raiz? Quer dizer, eu já dei resposta. Qual que é o inverso de elevar ao quadrado? É tirar a raiz quadrada, né? Se eu estou falando que eu tenho passo... Deixa eu voltar. Ó, estamos aqui. Então, a gente, para dar o passo duplo, a gente vai e junta os dois em 5 ao quadrado e dá o 25. Passo duplo é o quadrado do passo anterior. Então, passo duplo é o quadrado do passo anterior. Passo duplo, então aqui eu tenho a mesma proporção, tenho aqui dois pequenos e eu junto eles em um maior. Passo duplo é o quadrado do passo anterior. 25 ao quadrado, 625. E agora eu quero a metade. Então eu tiro a raiz quadrada. Então, 625 eu tiro a raiz quadrada de 625 para obter o passo metade. O passo médio.
passo médio não, o passo que é metade. A metade desses dois passos. Então eu obtenho de novo, raiz de 25, obtenho a metade daqueles passos anteriores. Certo? E agora que vem o negócio. Então eu tenho a raiz, eu quero um número que eu vou multiplicar. Eu vou multiplicar por esse número. E depois eu vou multiplicar de novo por esse número. Certo? Lembrando, passo anterior, eu estava no 5. Multiplica por 25 e obtenho o 125. Certo? Aí eu vou e multiplico por 25 de novo. E obtenho 3.125. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber um número, por exemplo, desse passo, a partir desse passo, esse aqui. Eu tô aqui, tá? Tô aqui, tô fazendo esse. A partir desse aqui, eu quero um número que eu multiplique e eu obtenha passos médios, passos intermediários. Um número que me saia do 5 para um outro que está no meio, e depois desse no meio para um outro, pro que eu chego no 25. Então, que número que eu vou multiplicar? 25, então, 5 vezes 25 me dá 125. Eu fui desse para esse. Certo? Eu fui desse para esse aqui. Então, eu fui desse para esse. E eu pulei o 25, né? Pensando assim, eu pulei o 25. E depois eu fui desse para esse. Pulei esse 625 aqui. Então eu tô pulando. Eu pulei, certo? Pulei. É como se esses daqui nem existissem. Tá? Você pode pensar assim, é como se esses daqui nem existissem. É como se esses daqui nem existissem. Pensa que esses daqui nem existem. Eu nem tenho eles. Então, eu tenho agora aqui, eu vou do 5 para o 125. E depois eu vou de novo para o 325. Para 3.125. Então, o que eu quero saber é qual que seria a forma de obter um passo que me dá um número, um passo na metade aqui. Eu quero um passo na metade. Um número que eu multiplico o 5, me dá um outro número aqui no meio. E depois eu multiplico esse mesmo número de novo para dar o 125 que está ali. Que número seria esse? E aí que a gente entra com o negócio da raiz quadrada. Eu pego 25 e tiro a raiz quadrada de 25. Aí, ó, 5. Então eu obtive 5. Certo? 5 é esse número. E aí a gente veria. Aqui a gente veria, mas a gente teria que... Ó, deixa eu apagar aqui. A gente veria isso, mas a gente teria que entender isso. Aí ele tira a raiz quadrada para obter essa metade. Então, beleza. E se eu quero fazer esse mesmo passo que eu fiz agora, só que de novo, depois do 5. Se eu tenho um número aqui na metade, é a mesma coisa que eu acabei de falar. Eu tenho 5, eu tenho 25, eu quero saber que número eu faço, eu multiplico 5 para ir para essa metade aqui, para esse meio aqui, e depois eu multiplico esse mesmo número para ir para o 25. Que número é esse? Então, que número é esse? Vamos lá. Esse número deveria ser a raiz quadrada de 5. Deveria ser a raiz quadrada de 5. Seria aproximadamente esse número aqui. Quer ver? Eu tiro a raiz quadrada de 5 e eu obtenho essa raiz quadrada. Eu não vou escrever esse número, porque olha o tamanho dele. Para que eu vou escrever esse número, né? Lembrando, esse é um número racional. Então não tem como eu obter um número exato para ele, uma forma exata de escrevê-lo. A única forma exata é deixar na raiz. Tá? Por isso que a gente considera na raiz como forma exata. Ok, então é um número que eu multiplico por ele e eu vou obter um certo número. Que número é esse? Vamos lá. Então esse é o número aqui. Então 5 vezes esse número. Dá esse número aqui então. Esse é o número que eu vou ter no meio. E depois eu multiplico então multiplico esse número então por raiz de 5 e eu obtenho 25. Eu multipliquei 5 por raiz de 5 e depois multipliquei por raiz de 5 de novo e me deu o 25. Então esse é o número correto. Raiz de 5. Se a gente for ver,
seria essa a forma de escrever esse número, que seriam aproximadamente estes os resultados. São estes os números intermediários entre 5 e 25, entre 25 e 125, entre 125 e 625 e entre 625 e 3125. Outra forma da gente enxergar isso é que a gente tá, como eu disse, a gente duplica o expoente. Eu tinha falado sobre isso, a gente duplica o expoente para ir lá para cima. A gente duplica o expoente, então para ir para baixo, a gente tira metade do expoente. Então a gente pega o 4, aqui que está ali em cima, que seria 5 elevado à quarta potência. 5 elevado à quarta potência é 5 elevado a 4. É 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, né? Seria 625. Isso é 5 elevado à quarta potência, certo? Então, se eu faço isso aqui vezes 5, eu vou para o 3125. Então, é isso que eu estou falando. Eu pego 5, multiplico por 5 elevado à quarta potência e vou para os 3125. Se eu quero o passo intermediário, então multiplico pela metade. Eu pego o expoente, faço a metade dele e multiplico pela metade dele. E multiplico pela potência. Então vai ser daí o caminho intermediário de novo. Se eu pego 2 e divido na metade, eu vou ter 1 para cada um. E vai me dar então daí direto 5, né? Passo unitário aqui, por assim dizer. Então 5 multiplica por 5 para ser 25, multiplica por 5 para ser 125. 5 elevado a 1, 5 elevado a 1. Então, para dar o passo duplo, para dar um passo duplo aqui, eu pego então esse 5 aqui e pego e elevo o dobro, né, do expoente. Agora eu quero que você preste atenção no contrário. Eu estou saindo de um passo e indo para o intermediário e eu estou pegando esse expoente e eu estou dividindo no meio. E agora sim que vem o negócio. Eu vou fazer isso de novo. Eu vou pegar o 5 elevado a 1, eu vou pegar esse 1 e vou dividir no meio. Então vai ficar 1 sobre 2 no expoente de cada um desses números. E aqui eu tenho os intermediários que eu tinha acabado de falar no caso anterior ali. São os mesmos intermediários. São esses mesmos intermediários. Aqui eu tinha dado esse número que eu estava multiplicando várias vezes por ele como raiz de 5. Aqui agora eu dei como 5 elevado a meio, 5 elevado a 1 sobre 2. O que isso significa? Duas formas diferentes de enxergar uma mesma operação. Eu pego esses números aí e eu igualo, então significam a mesma coisa. Significam a mesma coisa. O raiz de 5 aparece e eles significam a mesma coisa. Logo, 5 elevado a 1 sobre 2 é igual a raiz quadrada de 5. E isso tem a ver com o índice, tá? Ali no índice a gente pensa que tem um 2, tá bom? Agora a minha pergunta é, e se eu quiser fazer um passo intermediário, só que a terça parte? Ou seja, eu pego o terço do caminho, um terço do caminho. Eu tenho que multiplicar um número, eu vou ter que multiplicar um número para ir de 5 até um desses terços. E depois multiplicar ele de novo para ir do 5 até outro desses terços. E depois multiplicar de novo para ir do 5 até 25. Então eu vou ter que dar 3 passos para chegar em 25. Antes eu dei 2, agora eu vou ter que dar 3 passos para chegar em 25. E o mesmo para os outros, tá? Sai do 25, dá 3 passos, multiplica o número, multiplica ele mesmo, multiplica ele de novo e dá 125. Pega 125, multiplica um certo número, multiplica ele de novo, multiplica ele mais uma vez, dá 625. E qual que seria esse caso? Esse seria o caso de elevar a um terço, né? Concorda comigo? Multiplicou, se a metade, né? Então, é a mesma ideia de pegar e dar um passo triplo e dar um passo da terça parte. Então, seria essa mesma ideia. E que número seria esse? Usando o mesmo raciocínio do anterior, a gente consegue facilmente encontrar que isso seria, sim, a raiz cúbica. É a ideia da raiz cúbica. Vejamos. Eu tenho a raiz cúbica de 5. 5, aí eu vou pegar a raiz cúbica. Essa aqui é a raiz cúbica de 5, ok?
Beleza? E agora eu vou mostrar para vocês. Eu vou pegar uma aproximação dessa raiz cúbica. Tá? 1,7099 e aqui tem que arredondar para 8. 1,70998. E esse número eu vou copiar. Certo? Então eu vou pegar, vamos lá, 5, vamos lá, eu tô falando, o que eu tô falando aqui? Eu tô falando que eu vou sair de 5. Eu acabei de fazer a raiz cúbica de 5, tá? Eu tô falando que eu vou fazer 5. Vou multiplicar por um número e vou obter 5 vezes a raiz cúbica de 5. Ou seja, 5 vezes raiz cúbica de 5, cuja aproximação é essa daqui que eu fiz. Deu isso aqui. Certo? Ok. Deu isso aqui. Então esse é o número aqui. Tá? Então eu vou pegar esse número e vou multiplicar de novo pela raiz cúbica de 5, cuja aproximação é essa daqui que eu tinha feito antes. Então deu isso aqui. Ok? Beleza? Então esse é o número que estaria aqui. Então a gente deu esse anterior, era esse daqui. O outro era esse daqui que eu acabei de calcular. Agora eu vou multiplicar de novo por esse número e eu obtenho. Veja, eu usei uma aproximação, essa aproximação está boa. Fiz uma aproximação bem próxima ali, que me deu o 25. E da mesma forma isso vai acontecendo, tá? Isso vai acontecendo aqui, para cada um desses números aqui que eu estou fazendo. É um número que eu multiplico por ele, depois multiplico por ele mesmo, depois multiplico de novo, que vai me dar o 25 ali que eu queria. E da mesma forma, ele é o 5 elevado a 1 terço. Então, eu tenho raiz de 5, raiz cúbica de 5, significando a mesma coisa que a raiz que 5 elevado a 1 terço. Logo, eu posso afirmar isso, eu afirmo isso, eu defino isso, faz todo sentido, que é 1 sobre 3 igual, 5 elevado a 1 sobre 3 é igual a raiz cúbica de 5. Eu defino dessa forma. E, por indução, a gente consegue inferir que denominadores no expoente significam o índice da radiciação que eu aplico num número. Então, se eu tenho um número elevado a 1 sobre alguma coisa, eu faço a raiz 1 sobre n, por exemplo, 1 sobre 4, eu faço a raiz quarta desse número. 7 elevado a 1 sobre 10. Então, eu faço a raiz décima de 7. Certo? Ficamos por aqui. Era só isso que eu tinha para falar. Uma ideia visual do que significam denominadores no expoente. Ok? Então, até o próximo vídeo.